Em nome da equipe de marketing da SAP, agradecemos a você por estar hoje com a gente. A continuação, daremos algumas dicas para aproveitar ao máximo o seu webinar. Primeiro, registre-se para mantermos contato com você e assim compartilharmos mais informações sobre eventos e conteúdos personalizados da SAP. É importante ter uma conexão estável, por isso recomendamos o uso do cabo de rede. Feche outros programas e abas do navegador que possam prejudicar o desempenho da sua conexão. Utilize fones de ouvido para ter uma melhor qualidade de som. Durante toda a sessão, você tem a opção de PIR, onde pode interagir e fazer perguntas que serão respondidas ao final do webinar por nossos especialistas. Convidamos você a preencher a pesquisa que está do lado direito da tela. Se a ferramenta apresentar algum problema, por favor, nos avise por meio da caixa PIR. Tente atualizar a página. Se o problema persistir, tente trocar de navegador. Compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais e aproveite a sessão. Já imaginou ter a gestão completa e informatizada de EHS em uma única plataforma? O software Nexo é uma solução especializada, robusta, flexível e intuitiva que otimiza os processos do SESMIT da sua empresa de forma completa e integrada. É um software cloud com integração certificada SAP, sendo a solução indicada para a gestão de EHS. Diversos apps Nexo Mobile com integração total com o ambiente web. Disponibilizamos as informações para gestão em tempo real através de dashboards e indicadores. Nexo CS, sua referência em software para a gestão de EHS. Vamos aguardar mais um minutinho, Renato Gandara entrar. Bom, vamos começar então. Aguardei aqui um pouco o Renato, mas tudo bem. Meu nome é Ricardo Donner. Se Renato entrar, não tem problema nenhum de interromper, tá bom? Vamos lá. Meu nome é Ricardo Donner, sou CEO da Nexo. Vai participar junto comigo aqui nessa apresentação de transformação digital no SESMIT o Fernando Oliveira, que é nossa gerente de parcerias. Agradeço o convite da SAP para fazer essa palestra e espero que seja proveitosa para todos nós, tá bom? Vamos avançando, por favor. Bom, nós dividimos a nossa agenda em 4 partes principais. Uma apresentação, primeira parte, uma apresentação muito rápida da Nexo institucional. Outra, segunda parte, vamos falar sobre transformação digital, focando nos problemas, nas causas e nas possíveis soluções. Na terceira parte, uma apresentação rápida do nosso software, tanto na parte web como na parte mobile integrada.
E, por último, convidamos vocês a fazer perguntas através do site e esperamos poder contribuir com respostas também. Vamos lá. Bom, nessa apresentação rápida que eu comentei sobre a Nexo, nós somos uma empresa especializada em desenvolvimento e implementação de software DHS para as áreas de saúde ocupacional, segurança do trabalho, meio ambiente, gestão previdenciária e social. Essa parte de social foi agregada nos últimos tempos, como vocês sabem. Atualmente fazemos parte da Constellation Software. A Constellation Software é a maior empresa de software canadense, está presente em mais de 100 países, tornando a nossa empresa de alcance global. E nós estamos ligados à Vela Software dentro da vertical de sustentabilidade, que opera com empresas ligadas diretamente ao setor DHS e ESG. Só para ter uma ideia do porte da Constellation, a Constellation, além de atuar em mais de 100 países, além disso, ela atualmente tem quase 1.000 empresas de software no mundo inteiro. Então, isso aí nós fomos adquiridos a partir de janeiro de 2023. Tivemos a honra de ser procurados pela Constellation. Através de um processo de due diligence, nós fomos adquiridos. Atualmente, o controle da acionário está nas mãos da Constellation Software, que investiu no Brasil, está investindo forte no Brasil. E eu sou CEO da Nexo e sócio fundador. A Fernanda está me acompanhando, como eu falei, ela é gerente de parceria. Só para dar algumas ideias até a nível de quantidade, nós estamos há mais de 27 anos no mercado. A Nexo foi criada em 96, em janeiro de 96, estamos mais de 27 anos no mercado e atualmente nós atendemos 20% aproximadamente das 100 maiores grupos empresariais brasileiros. Isso dá uma ideia do porto da nossa solução e atendemos diferentes verticais. Não é uma solução especificamente apenas para a área química, apenas para a área de petróleo, apenas para a área de construção, não. Nós atendemos todas as verticais, inclusive governo. Atualmente nós temos 2,5 milhões de pessoas gerenciadas, temos mais de 100 contratos ativos para outra centena adicional de clientes também, e temos mais de 50 mil usuários. Podemos avançar aí, Fernando. Bom, nós vamos falar de problemas atuais de saúde e segurança do trabalho. Vocês desculpam as siglas, mas é uma característica do nosso segmento, né? Nós vamos falar, então, de problemas atuais de saúde e segurança do trabalho relacionados com a transformação digital em andamento, quais são as causas e quais são as possíveis soluções visando aumentar o nível de transformação digital. Vamos lá. Bom, aqui uma frase para situar a transformação digital. Então, só para situar a questão, descreve a implementação de novas tecnologias, talentos e processos para manter a competitividade em um panorama tecnológico em constante mudança. Isso é o que nós vemos o tempo todo hoje no mercado. Toda hora aparecem novidades, novidades do WhatsApp, novidades do e-social, que envolvem novas tecnologias, com XML. Ninguém tinha ouvido falar dessa palavra antigamente, hoje em dia virou uma palavra comum. Tecnologias via telefone celular, transformação digital na parte mobile, enfim, nós vivemos num mundo em completa e total transformação. Comparando com o que era há 30, 40, 50 anos atrás, é um mundo totalmente diferente. As transformações são muito rápidas e realmente é muito difícil acompanhá-las. Vamos lá, próximo slide. Então, quando nós falamos de problemas atuais, nós temos que também considerar a transformação digital em andamento e esses problemas atuais não são apenas problemas de legislação, são problemas também que muitas vezes envolvem como tornar esse mundo digital mais perto do SESMIT. Lembrando que SESMIT, nós estamos com foco hoje para falar do SESMIT, é Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, Segurança e Medicina do Trabalho. Então, o que nós observamos, obviamente, que depois de uma experiência
de mais de 20, 25, 27 anos, o que nós observamos em geral no mercado que nós atendemos de uma maneira especializada? Nós observamos controles paralelos e manuais, repetidas vezes, em relação a controle de acidentes, em relação a controle de doenças, em relação ao uso de EPIs, onde EPI é equipamento de proteção individual, os controles de afastamentos. Temos visto empresas com milhares de afastamentos por ano, sendo feitos controles manuais. Onde nós falamos controles manuais, estamos incluindo eventualmente controles em Excel, em planilha eletrônica. Vencimento de exames, enfim, uma lista muito grande de controles sendo feitos manualmente dentro do SESMIT, por uma questão histórica de cultura, mas dentro dessa transformação digital, hoje nós estamos inseridos numa questão do e-social que obriga a, de alguma maneira, a informatizar todos esses processos. Quais são os problemas que isso acaba gerando? Diversos relatórios com margem de erro, relatórios com difícil atualização. A planilha Excel é muito bom de ser utilizada. Eu mesmo sou usuário de Excel, era antigamente de Lotus, mais de 30 anos de uso de planilhas, enfim. Mas é difícil de atualizar. Tem um risco de perda de informações, isso não é corporativo, e além do risco de perda tem a questão do acesso a informações que não é um acesso seguro do ponto de vista de confidencialidade, especialmente quando se trata de doenças. Demora para fechamento de indicadores, então é muito comum nós presenciarmos situações na empresa onde fecha o mês na área de saúde e segurança através de indicadores, talvez 2, 3 semanas depois do fechamento efetivo do mês. E, obviamente, como consequência disso, um prejuízo na velocidade de tomada de decisões. Então, aqui uma lista apenas parcial. Qualquer um de nós, dos presentes na conferência, que for pesquisar e for aprofundar, vai visualizar e vai entender que tem muito mais do que isso, provavelmente. Vamos lá. Próximo slide. Bom, o que nós também temos visto, isso de nenhuma maneira é um demérito, mas o ponto seguinte: existem soluções de software e a melhor solução de software é aquela que tem maior aderência para a empresa. O que nós temos visto hoje no mercado em muitos casos, nós temos visto situações onde empresas com alto nível de risco, quando falo alto nível de risco, vamos quantificar risco 3 ou 4, provavelmente, sendo que 3 ou 4 é a nomenclatura que o INSS define para empresas de risco maior, com maior taxa de SAT, de segurança acidente do trabalho, e também empresas com um número grande de funcionários que, de alguma maneira, partiram para utilizar o chamado software genérico. O que é um software genérico? Um software genérico ou de folha ou de recursos humanos, mas que não são especializados em saúde e segurança do trabalho. A própria Nexo tem hoje um ERP voltado para saúde, segurança e meio ambiente, gestão previdenciária e social. Obviamente que se a Nexo tem hoje praticamente quase 50 módulos diferentes, um software genérico vai ter 2 ou 3 módulos no máximo, e não é o foco de uma empresa que tem software para recursos humanos, não é foco de ter um software voltado, especializado para saúde, segurança, meio ambiente, com a quantidade de processos que tem. Então, isso aí implica uma falta de especialização. Os maiores fabricantes de software no mercado, praticamente, em grande parte dos casos, já não têm feito mais essa oferta. Alto índice de manutenção, especialmente após o social, quer dizer, a manutenção em softwares de saúde, segurança e meio ambiente, ela é muito alta, tem muitas mudanças acontecendo o tempo todo, tem uma quantidade grande de NR, perto de NR, normas regulamentadoras, mais de 30, e tem alto índice de manutenção e de mudanças legais. E, por último, o custo financeiro e falta de foco na área de saúde e segurança do trabalho. Então, esses aqui são alguns dos pontos que nós temos visto na prática no mercado. O que nós chamamos soluções de ponta de iceberg. E isso aí, para o público que está aqui presente, é muito importante que seja visto com uma certa atenção. O que significa isso? O profissional da área de saúde e segurança do trabalho, ou o profissional de qualquer área, vai procurar software para resolver problemas.
Se não houver um problema para resolver, o software praticamente não é necessário. Então, a partir do fato de ter um problema para ser resolvido, é procurado um software. O que nós observamos no mercado? Que, em geral, de uma maneira repetida, o profissional da área do SESMIT procura solucionar o problema que ele visualiza, mas embaixo dessa ponta do iceberg tem um monte de outros problemas. Então, provavelmente, a ponta do iceberg é uma consequência de outros problemas a serem resolvidos na empresa. Qual é a nossa posição? Procurar saber realmente quais são efetivamente os problemas que tem dentro da empresa e não se concentrar apenas na solução da ponta do iceberg. Depois, a gente pode até aprofundar sobre isso, mas uma característica especial sobre isso é a procura de soluções que nós temos hoje em dia muito alta para resolver o problema de entrega ou de consumo ou de controle de EPIs utilizados pelo pessoal. Isso é consequência de um controle necessário na área de riscos da empresa. Então, não é somente interessante o controle de EPIs, senão também na área de risco da empresa. Bom, o que nós temos visto também no mercado hoje em dia, que não deixa de ser parecido ao que nós visualizamos ou podemos ver, por exemplo, na gestão de ERP no mercado ou na gestão de diversas soluções que efetivamente acontecem dentro da empresa. Nós temos visto uma tendência a ter diversas soluções para atender EHS totalmente desintegradas. Então, alguém que procura uma solução para controle de EPIs, outro que procura resolver seu problema de controle de inspeções, um outro que quer resolver o problema da emissão do PCR, onde PCR é uma nomenclatura nova a partir do programa de gestão de riscos, outro que quer resolver o problema médico através de um prontuário médico, enfim. Não dá para ter diversas soluções sem integração e também não dá para ter dentro da área do SESMIT diversas soluções que não conversam entre si. E qual é a nossa proposta? Ir para um software integrado, tá certo? Bom, nessa linha, por que o SESMIT precisa de gestão? Bom, principalmente porque a Receita Federal hoje, após a implementação do E-Social para a saúde e segurança do trabalho, lembrando que envolve quatro eventos principais, 2210, CATES, 2220, atestado de saúde, 2230, a parte toda de afastamento, 2240, a parte de riscos. Eles hoje, a Receita Federal tem os dados de saúde e segurança e ela recebe os dados diariamente de forma digital. Então, do lado da Receita Federal, nós temos um panorama onde eles têm dados e informações para fazer gestão. Por outro lado, o que acontece com o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho tem acesso a esses dados para fazer cruzamentos. É possível fazer cruzamentos entre acidentes de uma determinada empresa e os riscos que pessoas estão expostas e a existência ou não de atestado de saúde, ligando isso com os afastamentos. São as informações principais de qualquer gestor. Então, o governo já tem essas informações. A nossa proposta é, já que o governo tem essas informações, e tem essas informações diariamente, do lado do SESP, a mesma coisa. Por outro lado, tem um ponto que virou um pouco moda, mas ao mesmo tempo todo mundo está falando hoje do ESG, Environment Social Governance, onde o S de ESG é a parte social. E aí, nesse S de ESG, envolve tudo que diz respeito à saúde e segurança do trabalho. Então, resumindo, se estamos falando de ESG, estamos falando de um contexto onde EHS, saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, alimenta as informações do ESG. Então, para que repetir ou para que ter soluções de ESG que não capturam ou não recebem essas informações de saúde e segurança e meio ambiente? A nossa proposta é que o ES seja alimentado por software de uma maneira automática e não como nós temos visto em diversos casos, em empresas de grande porte, sendo alimentados por planilhas Excel.
E, por último, a era do controle manual acabou. Obrigado, Fernando. Voltou atrás. Esse é um ponto importante. O próprio governo acabou com a era de controle manual através de diversas portarias. Então, a proposta é realmente de transformação digital. Vamos mudar de slide, Fernanda, assim que isso. Pronto, na próxima eu atendi com essa mudança. Obrigado. Então, quais são as oportunidades para a transformação digital do SESMIC? Para quem não sabe, foi lançada uma nova norma regulamentadora 1. Esse número 1 foi primordial porque mudou diversas questões de saúde e segurança no mercado. Essa mudança tem 1 ano e pouco, tá? Foi eliminado, por exemplo, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, substituído pelo PGR, Programa de Gestão de Riscos, foi gerado o GRO, Gestão de Riscos Ocupacionais, enfim, uma série de informações. E aí definiu também que há uma prestação de informações digital e uma necessidade de digitalizar documentos. É só pegar a nova NR1, ir no item 1.6, e nós verificamos que o próprio governo, através da norma que foi criada, já propicia isso. Tá? Por outro lado, explicitamente fala que devem prestar informações de segurança e saúde em formato digital, conforme modelos aprovados, tá certo? E os documentos previstos nas normas regulamentadoras podem ser emitidos e armazenados. Atenção a esse ponto. Armazenados. Nós temos, dentro do nosso software, de uma maneira integrada, uma gestão eletrônica de documentos. Então, esse armazenamento não é simplesmente escanear e guardar, é um armazenamento com necessidade de ter acesso específico, né? E, por outro lado, a certificação digital ICP Brasil, que já está normatizada no Brasil há bastante tempo, que também é muito importante. A própria legislação prevê essa transformação digital. Então, hoje nós temos um panorama do SESMIC fazendo o envio de eventos para o E-Social 2210, 20, 30 e 40, repetindo CAT, atestado de saúde, afastamentos e riscos. O que significa isso na prática? Nós, pessoal, nós temos visto diversos casos da empresa, através do SESMIC, alimentando, digitando esses eventos e, ao mesmo tempo, mantendo um processo de planilhas para fazer a gestão. Ora, se a empresa envia esses eventos para a Receita Federal, para o governo, vamos colocar de uma maneira geral, eles têm as informações up-to-date em tempo real. E, por outro lado, a empresa está pegando informações por outros caminhos, tendo planilhas eletrônicas para fazer esse acompanhamento. Tá? Tem questões da declaração da ausência de riscos, que é uma nova obrigatoriedade legal. Tem EPI eletrônico já previsto na NR6 com entrega biométrica autorizada por portaria já há muito tempo, mais de 10 anos. Tem a portaria 212 e as suas sucessoras, já foi definida e depois retirada e teve suas sucessoras especificamente no mercado. Tem o aço digital, tem a própria LGPD, enfim, tem um monte de oportunidades amparadas ou alavancadas, vamos colocar esse nome, na própria legislação para partir para uma transformação digital do SESMIC, que não é apenas ter tudo isso em planilha. Tá? Então, todos esses processos acima precisam de uma solução de software integrado. Não adianta pensar que com 4, 5, 6 sistemas ou software diferentes, eu vou conseguir resolver. Pode até resolver especificamente um, mas vai criar um outro. Vamos lá. Próxima passagem de slide, Fernanda, por favor, dá um minutinho que eu dou ok, tá bom? Obrigado. Então, a transformação digital de EHS é a base para informações de ESG. Eu comentei um pouco sobre isso agora há pouco. Todo mundo fala de ESG, agora está começando a ter um movimento no sentido de reconhecer que o S de ESG envolve a parte social. Na prática, a gestão de ESG ela tem que ser parte importante, não apenas de atender a legislação, como em muitos casos nós temos visto que aparece, mas sim para fazer a gestão empresarial relacionada com ESG. Acaba sendo muito mais estratégico.
Isso aí criou também uma necessidade de maiores controles em indicadores digitalizados, a prevenção de acidentes do trabalho. Pessoal, quando falo de prevenção de acidentes, a prevenção de acidentes é consequência de um acompanhamento das ocorrências de incidentes nas empresas. Quanto mais incidentes analisados dentro de uma empresa, menor o índice de acidentes e maior a prevenção. A prevenção de acidentes acaba sendo praticamente uma ciência. Dá para prever acidentes a partir de um estudo dos incidentes. A promoção de um ambiente mais saudável também insere nos indicadores sociais e estratégica para o negócio, assim como a ESG. Bons indicadores de EHS permitem uma vantagem competitiva para o negócio e a ESG, isso aí significa a partir de uma gestão. Vamos lá. Próximo slide, por favor, pode mudar. Então, a pergunta agora é quais são as causas em relação a isso. As causas são a baixa transformação digital do SESM. Nós podemos, e depois no final, vamos dar a possibilidade de preencherem, quem tiver interesse, um assessment do SESM do ponto de vista de transformação digital. Então, vamos enviar isso por e-mail e depois de respondidos esse assessment, nós vamos enviar também o resultante disso. Vamos lá para o próximo slide, por favor, Fernando. A primeira causa que nós temos o que nós observamos todo isso aqui fruto da observação de longos anos de experiência nossa no mercado. É um foco apenas na legislação e não na prevenção baseada em dados e informações. A segunda causa é falta de assumir a oportunidade de fazer a gestão com otimização dos processos. Então, tem muitos processos nas empresas que podem e devem ser mudados, especialmente depois do E-Social, para fazer a gestão do SESM. A terceira causa é a necessidade de melhor visão digital e estar abertos a novas possibilidades e inovações. A quarta causa é controles paralelos consomem esforços e tempo para consolidar e conferir as informações. E nós temos visto casos de onde 30%, 40%, 50% do esforço de técnicos de segurança, enfermeiros, muitas vezes estão voltados para preenchimento de planilhas e não para fazer gestão. A quinta causa, o profissional do SESM precisa mostrar os benefícios dessa transformação digital, por exemplo, o EPI biométrico. Temos clientes que fazem mais de 500 mil entregas de EPI biometricamente, com controle biométrico, e eliminaram uma série de focos de problemas de controle em papel. E, por último, a sexta causa é falta de conhecimento para distinguir uma solução digital ou de software das outras. Obviamente que o pessoal do SESM, das empresas, não é especializado em transformação digital, não é especializado em informática e, às vezes, se concentra apenas no preço do software e não na vantagem que ela pode trazer para a empresa. Isso dificulta um pouco a decisão por parte da empresa. Fernanda, pode avançar. Obrigado. Quais são as soluções visando aumentar o nível de transformação digital? Então, nós temos, como comentei agora há pouco, um diagnóstico de maturidade digital. Vamos mandar por e-mail. Quem tiver interesse de receber depois um panorama geral de outros preenchimentos, obviamente que não vai ter nomes, vai ser só estatística, tá? E aí vai ter diferentes oportunidades de transformação digital, tais como, vamos avançar, Fernanda. Vamos lá. Treinamento CAD. Então, hoje, depois da pandemia, já é cada vez mais visível soluções de treinamento à distância. Digitalização de documentos com SHAD. E essa digitalização junto com o processo de gestão do software. Não adianta fazer isso como uma etapa separada posterior. Assinaturas digitais eletrônicas, ICP Brasil. Atenção, digital, ICP Brasil. Eletrônica também é permitido, é super válido e tem um custo menor. Cloud Computing, quer dizer, soluções na nuvem fáceis de serem instaladas dentro das empresas e utilizadas. E, por último, app mobile integradas com a parte web e dashboards em tempo real. Aqui tem um ponto importante. A app mobile que a Nexo propõe é totalmente integrado em tempo real, online e offline, com a parte web.
E aqui a questão da IoT, quer dizer, como a inteligência artificial é complexo para o profissional do SESM, como conciliar isso aí de uma maneira adequada na era da transformação digital. Podemos avançar. E aí algumas dicas de cuidados que nós temos que observar dentro das empresas. Mudança de cultura, digamos, sugerir que o profissional do SESM esteja atento a esta nova cultura digital. A transformação digital significa mudança da forma de pensar da organização, inclusive incluindo a diretoria e os gestores. Requer mudanças em processos do SESM para adequar aos novos desafios. Não é somente implantar software, os processos têm que ser revistos dentro da empresa para dar lugar a essa transformação digital. E, por último, atenção especial à otimização de processos e apresentação de resultados. Vamos para o próximo, estamos concluindo. Quais são os benefícios, então? Otimização do tempo, evitando a alocação para preenchimento de planilhas. Isso é hoje um dos processos que mais consomem recursos e tempo para os profissionais do SESM. Menor tempo para emitir relatórios legais e atendimento da legislação, que sai mais rápido. Capacidade de avaliar melhor os riscos ocupacionais. Redução de erros e retrabalho na geração de relatórios gerenciais. Monitoramento em real time das informações do SESM, que hoje a proposta é para as empresas, mas que hoje está sendo feito pela própria Receita ou pelo governo, no caso, através de informações em XML do E-Social. Processos de inspeções e entrega de EPI integrados e rápido, que são os que têm mais volume, e cruzamento de informações otimizado. Tudo isso aí redundando numa maior prevenção. Vamos para o próximo slide. Bom, e aqui nós temos, então, no final da nossa apresentação, nós temos duas soluções principais. Atenção, as duas utilizam a mesma base de dados. O Nexo EHS, solução completa para saúde, segurança, gestão previdenciária, social e meio ambiente. E o Nexo GRO, que é um software completo que nós lançamos junto com o lançamento da nova NR1 e do GRO também, da nova legislação para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso envolve funcionamento em computador no Nexo Web, funcionamento responsivo em dispositivos móveis e também o Nexo Mobile, que é uma solução, como eu falei agora há pouco, integrada online e offline dentro da parte web também. Vamos lá. Nós temos integração certificada, temos parceria já há bastante tempo com a SAP. Novamente agradecemos o convite. Somos Silver Partner, nós temos integrações certificadas tanto para SuccessFactors como para SAP HCM e temos nosso reconhecimento como solução especializada complementar no portfólio de Industry Cloud da SAP. Isso é um ponto super importante. Vamos lá, próximo item. E agora vamos ter uma apresentação de software sendo feita pelo Clayton, da parte web e mobile, mas somente algumas poucas funcionalidades devido ao tempo que tem. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Compartilhando aqui, pessoal, nesse momento com vocês, duas plataformas, tá? Nós vamos ver aqui a plataforma web, comentada aí pelo Ricardo, uma plataforma que, além de ser 100% web, ela é mobile e responsiva, né, se adequando aí ao tamanho do dispositivo que você estiver utilizando. E também, para mostrar aqui a parte do aplicativo, né, utilizado aí para algumas funcionalidades dentro da nossa gestão, um aplicativo que tem uma integração total com a plataforma web, né, em tempo real, e também aplicável aí de maneira offline. Okay? Hoje nós vamos falar de um dos processos, né, que envolve a NR1, um dos processos que envolve, né, o GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que está ligado na questão das inspeções, na geração de não conformidades e na tratativa disso em relação à geração de planos de ação. Então, começando aqui, vamos mostrar para vocês na prática, né, como é que funcionaria parte dessa gestão. A plataforma, como já mencionada, ela é muito grande, a plataforma que chega próximo aí de 50 módulos de gestão,
Então hoje nós vamos falar aí de aproximadamente 3, 4 módulos apenas da ferramenta e nos colocamos à disposição para uma apresentação mais completa, mais detalhada, né, caso haja interesse, ok? É um aplicativo 100% personalizado, tá? Então ele trabalha tanto online como offline, então eu consigo aplicar uma inspeção, realizar uma inspeção em campo, mesmo não tendo qualquer sinal, né, Wi-Fi ou rede móvel. O mesmo ocorre, por exemplo, para entregar um EPI e, obviamente, para outros processos que têm uma necessidade maior de utilização em campo. Então, começando aqui com o processo de inspeções, nós podemos personalizar as inspeções de maneira diferente, atribuindo uma nomenclatura, atribuindo uma separação de campos totalmente distinta de uma inspeção para outra. E eu vou realizar junto com vocês agora uma inspeção na prática, né, efetivamente operando ela e trazendo o resultado dessas inspeções através de dashboards, através da estratificação dessas informações de forma visual, tá? Eu vou dizer que eu comecei, por exemplo, essa inspeção às 10h30, eu vou dizer, por exemplo, que eu tive 1 hora de preparação, tá? 1h30 de preparação, comecei ela, a sua realização às 10h30. Posso definir cada campo que você visualiza em tela, é totalmente personalizado. Esses campos eu também consigo determinar se são campos obrigatórios de preenchimento, esses campos que estão com uma tarja em vermelho aqui à esquerda. Eu posso utilizar toda uma estrutura organizacional oriunda, né, do SAP SuccessFactors, do SAP HCM. Então toda essa estrutura organizacional que você visualiza, ela não é inserida, ela não é cadastrada no Nexo, isso vem automaticamente através da integração nativa e certificada aí com SAP, tá? É uma integração que traz toda a estrutura organizacional direta, mas também há a possibilidade da aplicação de uma estrutura indireta, ou seja, de empresas terceiras que atuem dentro da sua organização. Vou preencher apenas os campos obrigatórios, tá? Empresa executora, empresa inspecionada. Essa inspeção que eu criei em particular é uma inspeção, como exemplo, por funcionário. Poderia ser uma inspeção por máquina, por setor, por centro de custo, por planta, unidade, filial. Eu defino cada inspeção que eu crio, de que maneira que ela terá aplicação dentro da minha estrutura física. E propositalmente, né, eu vou marcar como uma não conformidade se o ambiente está refrigerado com a temperatura entre 20 e 25 graus. Veja que eu defino os assuntos, eu defino os itens e defino também as possibilidades de resposta. Propositalmente vou informar que não, ou seja, eu quero gerar uma não conformidade proposital para demonstração. Então eu gerei aqui uma não conformidade de discrepância de condição de ambiente, não é comportamento humano. Posso subir uma evidência na plataforma, então posso nesse momento acessar a câmera do dispositivo, né, e subir uma evidência para cada um dos itens de maneira separada. Posso, além da resposta objetiva, ter resposta subjetiva. Posso gerar uma ação imediata, né, caso não possa aguardar um plano de ação com prazo e responsável. E evoluindo no preenchimento, o ambiente possui mobiliário adequado? Vou dizer que sim, e vou avançar. Posso ter múltiplas respostas, não necessariamente apenas uma, e vou finalizar aqui o processo para demonstrar para vocês o resultado disso. Consigo revisar essas respostas, alterar, excluir algum item. Se estiver tudo ok, eu concluo. E nesse momento eu vou pegar mais uma vez, né, o smartphone e assinar em tela, ok? Essa assinatura também vai chegar à parte web, ou seja, nós estamos falando de uma inspeção que está sendo aplicada nesse momento em tempo real. Como eu estou conectado, estou online, essa inspeção aqui de número 281, ela automaticamente chega o seu resultado na parte web. Então nesse momento você visualiza já o resultado da inspeção na plataforma web. Então percebam que há uma comunicação, né, em tempo real entre o aplicativo Nexo Mobile e a plataforma web. Então consigo visualizar todo o resultado dessa inspeção, acompanhar quem foram, né, quem foi, posso ter isso acontecendo simultaneamente por vários executores, tá? Nesse caso apenas um. Quem foi o funcionário inspecionado, né, quais foram os itens e as possibilidades de resposta apontadas aí para cada um deles. Se eu tive aí uma vinculação de funcionários por item, posso vincular isso também. Eu tenho isso moldado, parametrizado na plataforma. Posso startar um acompanhamento de ação com responsável, categoria, prioridade e prazo a partir desse momento. E a plataforma já gerou para mim
facilitando aqui a minha gestão. Ele gerou uma não conformidade porque um dos itens não estava, né, de acordo com a temperatura indicada. A não conformidade foi gerada automaticamente através do aplicativo e, obviamente, eu já tenho todo o fechamento daquela inspeção. Eu sei quantos funcionários foram inspecionados, quantos agentes estavam envolvidos no processo, qual a duração daquela inspeção, né, em tempo. Eu tenho aí o total de horas de preparação daquela inspeção, ou seja, horas prévias à realização da inspeção. Tem um total, né, a somatória do horário prévio de preparação com o horário de execução. O índice de segurança é calculado pela plataforma e o HHI também é calculado, tá? Eu tive, durante a inspeção, um item de não conformidade com criticidade grave, apontado aqui. Isso me gerou, obviamente, um abatimento. Eu comecei com 100 pontos, né, na aderência geral da minha inspeção, e eu caí 10 pontos, ou seja, eu tive uma subtração por conta de uma não conformidade de discrepância de condição de ambiente encontrada. Essa não conformidade está apontada aqui, e a resposta que gerou a não conformidade foi justamente a constatação de que a temperatura não estava como indicado, tá? Consigo olhar aquela não conformidade em detalhes, ou seja, eu consigo evoluir essa não conformidade, ela está vinculada ao processo de inspeção. Então a inspeção de número 281 foi vinculada automaticamente a essa não conformidade. Consigo ter o disparo de alerta para os responsáveis que vão tratar esta não conformidade e consigo automaticamente ter a vinculação de quais normativas foram afetadas e quais requisitos de cada normativa foi afetada. Aproveito aqui para demonstrar para vocês que a plataforma, obviamente, é uma plataforma muito completa em atendimento às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e, obviamente, a portarias, né, e a instruções normativas do âmbito previdenciário. Mas a plataforma não se restringe a isso. Eu consigo utilizar a plataforma em outros âmbitos legais, como, por exemplo, aqui um atendimento de uma ISO 45001, né, de uma 18, de uma 9000. Então, eu consigo ter todas as normativas na plataforma de forma que eu consiga utilizar isso além de um atendimento especificamente para normas regulamentadoras ou atendimentos previdenciários, tá? Então, eu consigo ter tudo isso na plataforma, estendendo a minha gestão, inclusive aí para atendimento de ISOs ou outras legislações suplementares aí, e que não tenham necessariamente referência com norma regulamentadora ou com atendimento previdenciário, tá? Vinculo isso à estrutura organizacional da empresa para que se estratifique essas não conformidades para cada âmbito de campo organizacional. Consigo anexar evidências na plataforma em qualquer tipo de extensão, né, como evidência, e consigo também ter a tratativa dessa não conformidade pela plataforma. O próprio aplicativo, a partir de uma não conformidade de número 75, ligada à inspeção de número 281, também gerou um plano de ação para tratar essa não conformidade. Então, nesse exato momento, eu já tenho também na área de qualidade a geração automática de um plano de ação de número 94. Então, ele está linkado à inspeção, vinculado à não conformidade, e a partir daqui eu inicio as tratativas de acompanhamento e de solução para a não conformidade encontrada. Da mesma maneira, consigo estabelecer, né, elevação de evidências na plataforma e consigo gerenciar tudo isso através do BI interno nativo da plataforma Nexo. Então, eu não preciso ter exportações de dados para tratar esses dados no Excel como controle paralelo ou no Power BI, enfim, eu faço isso diretamente na plataforma. Este é um BI, é uma plataforma de dashboards nativa do Nexo EHS, do Nexo GRO. Então, trazendo aqui dois exemplos daquilo que nós comentamos, eu consigo fazer todo o acompanhamento desses planos de ação, permitindo que eu saiba exatamente a situação evolutiva, né, por status, por responsável. Consigo mudar aqui, né, totalmente os visuais gráficos estabelecidos. Consigo mudar, por exemplo, cores, né, desses gráficos. Consigo estabelecer filtros distintos, né? Então, eu não quero, por exemplo, saber aqui tudo que eu tenho em termos de ações. Eu quero saber somente aquilo que não foi iniciado, aquilo que está atrasado,
não me interessa, por exemplo, o que está concluso, o que está em andamento. Então eu consigo estabelecer os filtros, os tipos gráficos e estratificar a informação da melhor forma que eu queira. Isso é totalmente livre em termos de personalização, em termos de parametrização, tá? Da mesma maneira, eu acabei de fazer um processo de inspeções e quero gerenciar essas inspeções pela plataforma. Então eu crio dashboards, né, permitindo aí que eu quantifique essas inspeções, que eu qualifique essas inspeções de acordo com o desmembramento de informações que me interessam, né? Por dia da semana, por mês, por semana, por separação de condições discrepantes de ambiente, de comportamento. Então, eu defino exatamente, né, o que eu quero estratificar referente a cada um desses processos. Essa plataforma de BI, ela não é exclusiva para essa pequena demonstração que nós fizemos em relação ao processo de inspeções, de não conformidade ou de plano de ação. Eu poderia utilizar isso para qualquer recurso dentro de toda a plataforma, dos N módulos que temos, né? Dentro da área de medicina, da área de segurança do trabalho, são todos módulos, né, inerentes a essas áreas, na parte de higiene, na parte de gestão previdenciária e social, com mensageria própria nativa Nexo e na parte de qualidade e meio ambiente e ergonomia. Então eu utilizo a plataforma de dashboards para qualquer funcionalidade do sistema. Dando aqui um último exemplo, só para a gente finalizar, vamos pegar aqui uma situação totalmente fora do contexto de inspeções, uma avaliação, por exemplo, de saúde mental. Nós conseguimos simplesmente criar essa avaliação, permitir que os próprios colaboradores respondam a esse tipo de questionamento, e à medida que eles vão respondendo esses questionamentos, né, você tem falta de apetite, o colaborador responde sim ou não. Você dorme mal, o colaborador vai respondendo. À medida que ele evolui com as respostas e salva, automaticamente eu estratifico essas informações, fazendo uma avaliação da saúde mental do meu público dentro da minha organização. Então consigo aqui estratificar, né, por item, estratificar, por exemplo, né, por gênero, estratificar por faixa etária ou qualquer tipo de filtro que eu queira estabelecer na plataforma, ok? Então, pessoal, fizemos aqui uma pequena demonstração de 4, 5 funcionalidades da nossa plataforma, mas como vocês observaram, ela é muito maior que isso. Então, abrimos aí para perguntas e respostas, fiquem à vontade. Obrigada, Cleiton, pela apresentação. Bom, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui. Ricardo, estão, né, entre as perguntas. Quais são os principais desafios da transformação digital? Quais são os principais? O primeiro que, digamos, pode ser citado é a cultura. Mudança de processos. Sim. Ou alteração de processos. Está me ouvindo sim, né, Fernanda? Sim, sim. Tá. Mudança de processos, alteração ou criação de processos novos enfrenta sempre uma decisão de mudança de cultura na organização. Então, começando por aí, esse que é o principal desafio realmente, de fato. Ok, mais uma pergunta. Quais os ganhos em termos de custos com investimento na transformação digital? Boa pergunta. Nós temos uma mídia que fala o tempo todo de impostos. Tem um dado bem interessante. O único imposto no Brasil que tem taxa variável hoje é o seguro de acidentes do trabalho através do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Para quem não sabe, esse fator acidentário de prevenção pode oscilar entre 0,5 e 2, ou seja, pode ser metade da taxa que o governo cobra ou pode ser o dobro. Então, de cara, esse é um principal custo-benefício. Quanto maior prevenção tiver na empresa, menor número de afastamentos, menor número de acidentes, a empresa vai pagar menor valor de seguro de acidente do trabalho. Lembrando que ele pode ser de 1 a 3% pela taxa em função do risco da empresa, risco 1, 2, 3 e 4. Então, nós estamos falando de 1 a 3% da folha, estamos falando de uma possibilidade da empresa pagar, no lugar de 3, pagar 1,5%, ou, se não tiver prevenção na empresa, no lugar de 3% sobre a folha, pagar até 6%, porque seria o dobro.
Então, esse é um principal, de cara, é o que mais fácil de ser medido. Se tiver dificuldade que ser medido, nós podemos, se for o caso, ajudar no próprio assessment. Nós vamos ter alguns comentários sobre isso. O segundo é a redução de esforço manual para fazer a gestão, mais ainda no contexto do e-social. O contexto do e-social obrigou as empresas a informatizar seus eventos de saúde e segurança do trabalho principais. Lembrando que na primeira versão do e-social nós tínhamos 6, 7 eventos de saúde e segurança, depois foram reduzidos para 3 ou 4. Quando eu falo 3 ou 4 porque tem um que envolve afastamento, que também implica alguns controles em recursos humanos. Então, nessa linha, a redução do esforço manual, de controle e de gestão, e por último, principal, né, custo-benefício, principal redução através de prevenção, através de ter mais dados e informações, redução do número de afastamentos por doença, o número de acidentes e o número de afastamentos como um todo, que podem significar uma melhor produtividade para a empresa e menores custos também. Lembrando, por último, que um menor número de afastamentos por doença, por acidente na empresa, significa também um menor custo de fundo de garantia para pessoas que estão afastadas, o custo de seguro-saúde, o plano de saúde para pessoas afastadas. A lista de reduções de custos é muito grande, algumas são facilmente mensuráveis, tá? Mas convidamos, se for o caso, a fazer um exercício interno, mas é possível fazer um ROI em função disso dentro da empresa para poder analisar e avaliar. Ok, obrigada. Também estão perguntando, há algum recurso na Nexo que auxilie na revisão do FAP? Você quer responder, Fernanda? Quer que eu responda? Pode responder, Ricardo. Tá bom. O recurso principal, nós temos um mecanismo para acessar as informações hoje disponíveis no INSS. A partir disso, fazer um cruzamento com as informações de afastamento por funcionário e de acidentes. E com isso aí você ter um panorama gerencial e operacional para reduzir os afastamentos. Lembrando que o FAP é divulgado uma vez por ano, com um ano posterior ao fechamento, tá? E o importante do FAP não é fazer o acompanhamento depois que ele é divulgado, senão durante. Em outras palavras, de novo, quanto maior prevenção, quanto menos afastamento, menos acidentes, vai ter menor também índice do FAP, que falei que era de 0,5 a 2. Então, resumindo, tem não apenas um recurso, sino tem todo o recurso da gestão para fazer isso. O FAP é consequência de uma gestão ou de uma não gestão dentro da empresa. E ele tem um valor alto. Então, a resposta é sim, tem diversos recursos, com certeza. Próxima, Fernanda. Desculpa. Existem riscos em não realizar a transformação digital? Boa pergunta. É como tudo, né? É mudança. É o que está vindo aí o tempo todo. Não fazer absolutamente nada pode ser uma opção. Mas quem tomou a iniciativa dessa transformação digital no Brasil, analisando um pouco a distância, é o próprio governo. A implementação do e-social já é uma transformação digital de fato. Observem que nós não estamos falando apenas do e-social, sino de um contexto mais amplo. Então, tem riscos de não fazer absolutamente nada, considerando que o governo já tomou a iniciativa de fato. Bom, está sendo perguntado também qual é o delay, tempo entre review e confirmação do recebimento do layout de SST no e-social. Você quer ajudar nessa resposta? Bom, na verdade, o que a gente tem dentro da nossa plataforma, né, por experiência,
na verdade, tem as ferramentas para extração dessa informação, né, a depender do processo da área de saúde e segurança que vai gerar esse evento. Então, esse evento, no momento que ele é enviado ao e-social, existe realmente um tempo, né, de recebimento. Esse delay é do próprio governo, né, porque a partir do momento que a gente faz a entrega do XML, o governo tem um tempo dele de processamento. Então, em geral, a gente tem visto aqui e acompanhando nas nossas mensagerias que o tempo é muito curto, né? Eu estou falando aí de alguns minutos, enfim, mas a gente espera que da entrega até o recebimento do retorno, que seria o processamento, né, do recibo, a gente tem, sei lá, 2 horas, mais ou menos. Então, acho que esse é mais ou menos um tempo médio aí que a gente espera dentro de um processo normal, considerando o delay, né, de processamento do governo, né, esse tempo do governo. Lembrando, Fernanda, que nós temos a mensageria diretamente sendo feita pela produção do software Nexo. Então, essa mensageria sai direto para os eventos do e-social, 22, 10, 20, 30 e 40, sai direto do Nexo, né? Tá bom? Então, muitas vezes esse delay praticamente muito baixo. Quando a ferramenta de envio de mensageria é feito por algum outro sistema, obviamente que esse delay é maior. E considerando, e um comentário que eu vou fazer adicionalmente, nós estamos mexendo com e-social já há praticamente 8, 9 anos. No início, nós disponibilizamos a mensageria e nós tivemos um certo conservadorismo de fazer a mensageria apenas pelo software de folha de pagamento, mas hoje, da nossa base de clientes, praticamente mais de 90% optou por fazer a mensageria diretamente pelo Nexo. Não existe limitação nem operacional, nem legal para fazer a mensageria de eventos de saúde e segurança do trabalho em separado. Isso aí havia no início da operação do e-social algumas restrições. O próprio governo, através do grupo de trabalho que se reuniu em Brasília, separaram os layouts. Não tem mais layout imbricado entre folha de pagamento e saúde e segurança do trabalho. Hoje tem uma total independência para envio de eventos de social, de saúde e segurança do trabalho. O único requisito que faz todo sentido é ter o funcionário já previamente cadastrado pela folha dentro do e-social, que faz totalmente sentido. Sim. Obrigada, Ricardo. Bom, tem uma pergunta também. Atuo no segmento de locação de mão de obra temporária, possuo cerca de 10 mil atuando dentro de clientes. Como funciona a gestão remota de comprovação de entrega de EPIs? Eu gostaria que o Cleiton fizesse aqui, colocasse aqui as suas considerações para responder essa questão. Perfeito. Vamos lá. Você está me ouvindo, né, Fernanda? Sim. Tá bom. A questão de você ter essa pulverização, né, no número de colaboradores dentro de várias organizações, não há problema algum, tá? A gestão, toda a gestão centralizada ficará em suas mãos, né, em local, enfim, não necessariamente pulverizada, mas a entrega de EPI na ponta, ela pode acontecer com vários. Você pode entregar o EPI tanto pelo meio eletrônico senha, como pelo meio eletrônico biométrico. No momento da entrega, é gerado o recibo em PDF, com aplicação de uma assinatura eletrônica pela própria plataforma, e o armazenamento documental do próprio arquivo físico em PDF sobe no nosso GED automaticamente, tá? Então, não importa quantos pontos você tenha de entrega pulverizado, e isso pode ser feito normalmente, e a gestão fica centralizada numa única estrutura de dados, na única plataforma, ok? Então, a estratificação dessa gestão, você tem de maneira centralizada. A entrega, você vai ter de maneira pulverizada, sem qualquer problema. Ok, obrigada, Cleiton. Bom, tem um minutinho aqui para a gente acabar a sessão, mas acho que dá para... Tem mais uma pergunta. Com a identificação dos agentes nocivos e dos ambientes de trabalho dentro da plataforma, é possível emitir tanto LTCAT, PGR e laudo técnico preenchendo plano de ações e inventário de riscos?
Sim, perfeitamente, né? A informação de agentes nocivos, ela não é dedicada especificamente ao PGR, né, ou ao PCMSO, por conta da recomendação de exames. Ela automaticamente vai gerar todas as questões e todos os processos que envolvem documentos legais, tá? Então, via plataforma vai ser gerado o LTCAT, o PGR, o laudo técnico de salubridade e periculosidade, aí o LTIP, como você colocou, e o inventário de riscos, plano de ação, tudo isso dentro do PGR, no layout que você definir, né? Os únicos relatórios que a gente não personaliza são aqueles que são definidos, obviamente, por campos aí numerados, determinados por um órgão governamental. Todos esses relatórios mencionados aí por você, pode ter inclusive layout personalizável, tá bom? Então tudo isso sai sim pela nossa plataforma de maneira automática. Ok, obrigada, Cleiton. Bom, tem mais umas questões aqui, mas eu peço, né, as pessoas que colocaram esses itens, que a gente vai entrar em contato para poder, né, esclarecer, até pelo tempo aqui que a gente tem. Mas, da nossa parte, eu agradeço a oportunidade. Ricardo, obrigada pela apresentação. Cleiton, Gandara, muito obrigada pelo espaço. Eu espero que a gente tenha trazido aqui para vocês um pouco aqui de entendimento, conhecimento sobre toda essa questão da transformação digital, né, que está aí no nosso contexto, no nosso dia a dia, principalmente para as equipes de saúde e segurança. Eu deixo aqui nossos contatos, o Ricardo do Ricardo, né, os contatos do Ricardo, o meu contato também, como gerente de parcerias, e qualquer necessidade também, né, entre em contato no nosso site, no nosso LinkedIn, a gente sempre disponibiliza, né, informações sobre as nossas empresas, né, as nossas informações aqui com relação a produtos, e agradeço aí a presença de todo mundo e o tempo que vocês disporam para participar desse evento. Ricardo? Obrigado, Fernanda, obrigado, Cleiton, obrigado pelo convite para a SAP, o Renato, obrigado também, e para o público presente aqui, obrigado pela participação, e está aqui, como a Fernanda falou, nossos contatos. Eu acho que a própria apresentação está sendo gravada, a própria SAP vai disponibilizar posteriormente, e estamos à disposição nesses telefones, que por acaso também são WhatsApp. Dentro da transformação digital, já não é mais necessário falar no telefone, pode falar no WhatsApp direto, tá bom? Obrigado a todos também, e bom dia, boa tarde para todos. Obrigada, bom dia. Obrigado, pessoal, e um ótimo dia a todos.